Boa tarde, time Pau na Boneca! Fiquei muito honrada com o convite da Rita de participar do grupo de estudos de vocês. Espero contribuir um pouquinho para o conhecimento sobre dieta cetogênica, tá? Uma das coisas que me chama muita atenção na dieta cetogênica é a diferença entre homens e mulheres. Para vocês que leram a minha entrevista no Revolução Keto, lá tá bem completinho, tem várias referências bibliográficas, como isso é um grupo de estudos, né? Então eu acho interessante, sempre tudo que eu falo tem uma referência por trás, para não ficar só a minha opinião. Tá tudo disponível no site da Revolução Keto, tá bom? Então vocês podem ler lá. Mas o que nos diferencia dos homens, né? A mulher tem mais gordura corporal, porque a gente tem que engravidar, e a gente tem que ter uma reserva para isso, né? O corpo entende assim. E a gente tem menos massa magra que os homens. Então o homem, tendo mais massa magra, o metabolismo basal dele é maior, então ele tem mais facilidade para emagrecer. E sim, no meu consultório eu atendo homens e mulheres. Os homens às vezes vão só acompanhar as mulheres. Aprende a dieta, em um mês perdem 10 quilos, a mulher perde meio. E é assim que acontece, a gente precisa aceitar a realidade, seguir em frente. Tem outras coisas que nos diferenciam, né? A oscilação hormonal mensal é assim, desesperadora, né? Algumas mulheres têm muita TPM, e na fase de TPM a compulsão piora. Tem formas de melhorar isso? Tem, eu vou dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Mas é fato que da ovulação até a menstruação a resistência insulínica sobe muito por causa da progesterona, a vontade de comer doce piora, o mau humor, a instabilidade emocional, né? Então várias coisas que dificultam, né, a nossa caminhada na questão da perda de peso, mas não impossibilitam. Existem algumas dicas que podem facilitar um pouco a vida mensal das mulheres. Então basicamente a gente menstrua, é o primeiro dia do ciclo, né? Vai balançar um pouquinho, vocês não reparem, eu tô segurando a câmera. A gente menstrua o primeiro dia do ciclo. Do primeiro dia até o quinto dia é a fase de menor resistência insulínica. É a melhor fase para vocês comerem alguma coisa diferente, furarem a dieta se for necessário e ciclar carboidrato estrategicamente. Então a dica é, nesses primeiros 5 dias, coma um pouco mais de carbo à noite, pode comer de 80 a 120 gramas de tubérculo no jantar. Ah, mas eu vou engordar. Você vai ganhar peso independente disso, porque você vai reter líquido, de qualquer forma tá menstruada, né? Mas isso metabolicamente vai ter um efeito interessante. Lógico, a quantidade de carboidrato vai depender de cada um. É interessante ter um nutricionista, ter um médico do seu lado para individualizar. Mas é uma dica assim geral que funciona bem. Então você pode comer de 80 a 120 gramas de carboidrato e nessa fase da menstruação. Do quinto dia até o 14º dia, mais ou menos, as mulheres ovulam, que depende do seu ciclo. Se você tem um ciclo de 28 dias, você ovula 14 dias antes da menstruação, então é no 14º. Se o seu ciclo é de 30 dias, você ovula no 16º, né? Então da ovulação até a menstruação é a pior fase para furar a dieta, não furem. Essa é a fase ideal para fazer mais jejum. Jejum intermitente, tentar prolongar um dia da semana de jejum. Vocês já tiveram uma pessoa falando sobre jejum, então eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas existem esquemas diferenciados de jejum, nos quais a gente consegue dar uma quebrada no metabolismo e acelerar a perda de peso, tá? Se você está tentando engravidar, é interessante também ter um médico te acompanhando, não fazer dieta hipocalórica, com poucas calorias, e talvez aumentar a quantidade de carboidrato 2 dias antes da ovulação. Não tem muita evidência para isso, mas na literatura a gente tem visto isso acontecendo, uma recomendação frequente. Não achei muita evidência, mas entendo o mecanismo e acho que vale a pena quem está tentando engravidar fazer isso sim. Bom, Janaína, estou fazendo cetogênica e não estou emagrecendo 1 grama. Já tem 30 dias que eu tô na cetogênica e não emagreci. O que pode estar acontecendo? Você entrou rápido demais. Algumas mulheres têm esse problema, tá? O corpo entende que você está em inanição, que você está passando por um estresse horrível. Então ele fala assim, vou aumentar o cortisol para preservar o máximo de gordura possível nessa doença que apareceu. Então algumas mulheres que entram em cetose rápido demais, o corpo reduz o metabolismo, aumenta o cortisol e você começa a acumular gordura em vez de perder e não ganha massa magra. Você pode engordar fazendo dieta cetogênica, sim, isso pode acontecer. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que ir mais devagar, começa do zero.
fica uma semana comendo 100 a 150 gramas, que já não é muito. A maioria das mulheres comem 300, 250. Você fica aí com 150. No final da semana, lá nos últimos 2 dias, já passa para 100. Na outra semana, você começa com 100 gramas dia de carbo líquido e no final você termina com 50. Na terceira semana, você começa com 50 e termina com 25. E na quarta semana, você entra em cetose. Talvez você entre até antes, dependendo do nível de atividade física. Então, essa é uma dica importante para o corpo não perceber e não achar que é uma coisa aguda, absurda, horrorosa, fim do mundo. Tá bom? Então, essa é uma dica para algumas mulheres. Se aconteceu isso, começa do zero. Ai, mas eu tô me sentindo péssima, eu tô cansada, eu não tenho foco. Tá faltando sal, tá faltando magnésio e tá faltando potássio. Então, uma dica é o caldo de osso. Eu tenho receita no meu site. A Janaína Marra, do Vivo Leve, acabou de gravar também um vídeo ensinando a fazer o caldo de osso, que é riquíssimo em cálcio, potássio e magnésio. Inclusive, ele ajuda na TPM. Tá? Então, assim, usem caldo de osso na TPM, vocês vão ver como melhora. Vocês podem comer aí 3 colheres de sopa da gelatina, né? 2 vezes ao dia, esquenta no micro-ondas e toma. Então ajuda bastante. A hidratação é muito importante. Na época da menstruação, a gente dá uma desidratada, pode ter muita dor de cabeça, né? Mesmo em cetose, se você não comer sal o suficiente. Então o sal é uma temática constante. Você tem que comer muito sal. Quem fala, quanto mais atividade física, mais sal, tá? Hidratação e sal. O magnésio tem que vir da dieta, gente. Então, assim, folhas verdes escuras, todas as folhas verdes escuras, a alface não conta. Brócolis, sementes, então o girassol, a semente de abóbora, a castanha do Pará, 3 castanhas por dia do Pará, tem muito magnésio. Não pode passar disso também não, por causa do selênio, né, que pode dar intoxicação. O tahine. O tahine é uma pasta de gergelim super rica em gordura boa, que tem muito magnésio. Então, mulheres cetogênicas comam folhas verdes absurdamente, comam muito brócolis, comam salsão, folha e caule do salsão, tem muito potássio e magnésio, tá? Comam sementes ricas em magnésio, comam queijos ricos em cálcio, como o parmesão, por exemplo, que é o que mais tem cálcio. Comam sardinha com a espinha, porque tem muito cálcio. Então, isso é importantíssimo, tá? Vamos falar de TPM. O que melhora a TPM? Não beba na sua TPM, não beba álcool. O álcool exacerba a TPM, piora a TPM. Pode, inclusive, aumentar dores de cabeça, porque vai te desidratar. Então, não beba álcool na sua TPM. Coma muitos alimentos riquíssimos em cálcio, que eu já acabei de falar, e magnésio. Algumas mulheres vale a pena suplementar magnésio, tá? O magnésio quelato, 400 mg à noite, direto. É bom olhar o magnésio inicial no sangue e não ficar tomando sem ver. Quer dizer, algumas pessoas raríssimas podem ter magnésio altíssimo, eu nunca vi, mas pode acontecer. E cálcio. Então, existem trabalhos nos quais a gente suplementa cálcio e as mulheres melhoram em mais de 50% a TPM. O risco de suplementar cálcio é o cálcio ir para a artéria. Então, a gente não pode suplementar cálcio à torta e à direito. Tem que ter uma orientação médica, tem que ter vitamina K junto, a vitamina D tem que estar adequada, tá bom? Não é qualquer cálcio. Então, o melhor é comer da dieta mesmo, que aí o corpo regula melhor. Em vez de você tomar um cálcio manipulado qualquer que o balconista da farmácia mandou você tomar. Então, coma muito esses alimentos que eu falei, tome caldo de osso, que deve melhorar. E durma bem, gente, tem que dormir bem. Tem que dormir 6 a 7 horas por noite de sono bem dormido, tem que acordar descansado, porque durante o sono vários hormônios são regulados. Então, não consigo dormir, Janaína, fico ansioso, não consigo dormir. Então, em vez de ficar fazendo spinning 5 vezes por semana, que nós vamos falar sobre isso, você vai malhar 3 vezes por semana, musculação bem feita, para ganho de massa magra, e vai fazer yoga 2 dias. Tá? E à noite você vai meditar 10 minutos antes de dormir. Seu sono vai melhorar, seu cortisol vai baixar e você vai voltar a emagrecer. Tá? Falando sobre overtraining, gente, quem faz dieta cetogênica não tem que ficar 5 dias da semana, 7 dias fazendo spinning depois da musculação. Isso está errado. Excesso de exercício vai prevenir o ganho de massa magra, vai aumentar o cortisol, vai reduzir a testosterona. Vocês não vão ter o objetivo que vocês querem. Então, o exercício não emagrece ninguém. O que emagrece é a alimentação. O exercício ajuda na resistência insulínica, o exercício correto. Então, eu sugiro que vocês organizem isso com o personal, parem de ficar obcecados com a academia o tempo inteiro, não precisa. Tá bom? Não tem necessidade. Não precisa ficar 2 horas na academia também, não.
tá? Faz ficha A, ficha B, ganho de massa magra, faça um hitzinho 10, 15 minutos, 3 vezes por semana, tá ótimo. Quem quer ser maratonista tem que correr na esteira mesmo. Que é pro condicionamento cardiovascular, o objetivo é outro. Tá bom? Ajuda sim, ajuda demais. Agora, principalmente no início da cetogênica, não é legal fazer isso. Tá? Então falamos aqui sobre diferenças entre homens e mulheres. Falamos aqui sobre a importância da mulher que faz cetogênica comer alimentos ricos em cálcio, magnésio e potássio. Abacate tem muito potássio. Eu esqueci de falar isso. Então, salsão, abacate, tá? E a hidratação, a ingesta de sal, tá? Não beber álcool na TPM, não é bom, não enche a cara, tá? Se for vontade de comer doce, coma doces com cacau, que ajuda na serotonina, tá? Depois da ovulação costuma cair, os hormônios costumam alterar. Faz alguma coisa com cacau 85%, tá? Não se joga no laca, que não adianta nada, ele não tem cacau, ele é um lixo, é só gordura hidrogenada, ok? A última coisa que eu queria trazer para vocês é que às vezes, quando a gente começa uma dieta cetogênica, a gente pode ou parar de menstruar, e isso aí indica que foi rápido demais, então você tem que fazer aquilo que eu falei, ou a menstruação aumentar demais, o fluxo aumentar, quem estava na menopausa volta a menstruar, tá? Isso é bom, isso é porque aumentou o estrogênio, depois vai melhorar, tá? Com 2 meses regula, ok? Então, fico feliz em trazer um pouco de contribuição para vocês e pau na boneca!